Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Secretário de Estado, Artur Trindade, agradeço desde logo a sua disponibilidade, que foi manifestada na última vinda do Sr. Ministro da Economia a esta Comissão, em que nós tivemos a oportunidade de colocar diversas questões e que, pela exiguidade do tempo, não era possível responder com o detalhe e com a profundidade que estes temas merecem. Nessa altura, o Sr. Secretário de Estado disponibilizou-se para vir aqui e nós, desde logo, também requeremos a sua presença nesta Comissão para os devidos esclarecimentos sobre uma matéria que afeta muitos portugueses, famílias e empresas. Mas essa audição já foi segundo eu perguntei, dia 8 de maio, já foi também, já passou algumas semanas, algum tempo. Queria dizer-lhe e começar por referir que os recentes dados do Eurostat referem um aumento da energia de cerca de 9,7% e que a eletricidade em Portugal teve a quarta maior subida da União Europeia entre 2011 e 2012 e o gás aumentou 15,6%, quando a média é de 10,3%. Claro que sabemos que em Portugal há algo que não é de sumenos importância, que tem a ver com a carga fiscal associada a estes valores e que, devo-lhe dizer que também é da responsabilidade do Governo. Não pode dizer que não é, não vai dizer que não é da sua Secretaria de Estado, mas para isso existe um Conselho de Ministros, um Conselho de Secretário de Estado e, portanto, nós temos que ver estas questões em termos globais. E o que é certo é que o Governo optou por um aumento do IVA de 6% para 23%. E não vamos dizer, que é também para deixarmos isto claro, que estava no memorando da Troika, porque no memorando da Troika não estava lá que esse aumento tinha que ser de 6% para 23%. Aliás, nós tivemos a oportunidade de propor a reposição do IVA no gás e na eletricidade em 13% e foi chumbado pela maioria. Em 13% porque achávamos que era uma taxa mais razoável do que a passagem para uma taxa máxima de 23% quando se tratam de bens essenciais. E, portanto, esta foi uma opção do Governo. Sabemos que grosso modo, os impostos e as taxas, incluídos nestas taxas, os CIEGs se estimam que pesam 43% do valor da energia. Mas, por isso, eu chamo aqui a atenção para este aspecto e queria perguntar-lhe o que é que o Governo pretende fazer também nesta matéria, porque é verdade que nós temos que atuar no campo da energia, já lá vou às minhas questões concretas sobre esse assunto, mas também não queria deixar de referir esta questão importante da carga fiscal. Depois, no que diz respeito às rendas excessivas, o Sr. Secretário de Estado aqui elencou o detalhe, nós também fizemos um requerimento, mas julgo que não foi respondido, pelo menos eu ainda não tenho cá a resposta. Eu solicitava que também fizesse distribuir o detalhe que aqui enunciou relativamente às reduções que diz que o Governo fez, que totalizam 2.080 milhões de euros e que se referem a intervenções aos vários níveis que referiu. Porque os portugueses têm sido, digamos, têm sido sacrificados com inúmeras medidas do Governo, com as grandes taxas de desemprego que rondam os 18% e que necessariamente estas questões do custo da energia para as famílias são de extrema importância. Por isso, nós ouvimos dizer mesmo à Troika que mesmo no que diz respeito às rendas excessivas não estará tudo feito. Eu gostaria de lhe perguntar efetivamente o que é que falta ainda fazer no que diz respeito à redução e à renegociação das tais rendas que ainda agora se referiu a elas, pelo menos em alguns casos, como possam ser alguns contratos que ainda existam. Depois gostaria de passar
para uma outra questão que tem a ver com o problema que nos foi colocado pelos trabalhadores, pela Comissão de Trabalhadores e também pelo sindicato, que é a questão relativa à siderurgia nacional, que representam 750 postos de trabalho, que representa 750 postos de trabalho, que os donos, que são, o capital sabemos que é espanhol, mas que ameaçou a deslocalizar esta empresa para a Espanha e uma das razões apontadas, a principal razão apontada, tinha a ver com a diferença de preços entre Espanha e Portugal e, portanto, o que é que o Governo fez em concreto ou o que está a pensar fazer? Eu também já li em alguma imprensa que estaria a pensar mudar digamos, os preços para os grandes consumidores de energia. Mas eu gostava de saber em que termos é que está a pensar fazer e qual é o timing dessas alterações. Depois, pensando ainda para uma questão, porque se nós estamos neste caso a falar de grandes consumidores de energia, indústrias de grandes consumidores de energia, também gostaria de lhe dar um exemplo de um caso em termos de média tensão, que está no mercado liberalizado e, no entanto, a proposta de variação da fatura e que lhe está a ser, digamos, entregue pelos fornecedores, pelos vários players no mercado, rondam aumentos na ordem dos 8%, sendo que, por exemplo, no que diz respeito à energia em ponta, os aumentos são na ordem dos 13%, depois em cheia na ordem dos 8%, em vazio de 5% e um cômputo geral dessa média dará os 8%. Não os 2,8% que o Sr. Secretário de Estado aqui referiu como uma estimativa de aumento médio. Estou-lhe a dar um exemplo de um caso concreto que me chegou, em que estes são os aumentos relativamente ao ano anterior proposto por um fornecedor de energia. E, portanto, eu bem sei que isto tem a ver, uma parte desta componente, nós todos sabemos, tem a ver com as tarifas de acesso à rede e a outra componente é que há deixada, digamos assim, à livre proposta para as concorrências e para a concorrência. Eu queria lhe dizer então o que é que o Sr. Secretário de Estado está a pensar fazer em concreto no que diz respeito à tarifa de acesso à rede, que é aquilo que determina na sua base também estas questões. Depois, a convergência com as regiões autónomas, não gostaria de deixar de lhe perguntar qual é a avaliação que faz, porque este também é um dos fatores que entra nestas questões relativamente aos CIEGs. Depois, passando para um outro assunto, a questão da ERSE. A ERSE fez, da ERSE e das auditorias que foram feitas à tarifa bi-horária e tri-horária. Já em 25 de julho de 2012 esteve aqui o Presidente da ERSE que, na Comissão de Economia e Obras Públicas, sobre este assunto a requerimento do PS. A ERSE concluiu no final dessa auditoria que havia que compensar em 7 milhões de euros os clientes que tinham sido prejudicados com erros na parametrização dos contadores e que esses erros existiam em cerca de 95% de desvios da hora desse relógio que determina a diferença de preços entre uma tarifa e por isso é que existia essa tarifa bi-horária e tri-horária. O Conselho Tarifário também concordou com esta decisão. Sabemos que a EDP vai contestar em tribunal. Como é que poderemos, Sr. Secretário de Estado, assegurar os direitos dos consumidores que ficaram à mercê de um operador em que agora se concluiu que de tantos erros que houve e no fim de todo este tempo estiveram ainda a aguardar serem compensados e o reembolso pelos preços e pelos preços que foram pagos a mais, pela energia que foi paga a mais
mais por esses consumidores. E gostaria, por último, Sr. Presidente, de lhe agradecer este projeto de decreto-lei relativamente aos combustíveis low cost. Mais adiante terei ainda a oportunidade de falar sobre esse assunto. E quanto à questão do GPL e do GNL, dizer-lhe que realmente estamos a aguardar há demasiado tempo. Mesmo respondeu-nos o mesmo há um mês, que a portaria estava quase pronta. Eu desta vez gostaria que o Sr. Secretário de Estado dissesse mesmo o dia em que afinal estima que vai ser publicada, porque nós temos, quero lhe dizer, todos os dias perguntas dos consumidores, dos portugueses acerca desta legislação, porque se há combustível que mesmo assim tem aumentado o seu consumo, é este combustível, todo o outro tem descido, o que só demonstra em pequena parte o grande potencial e a grande necessidade de adesão que os portugueses têm. Muito obrigada, Sr. Presidente.